Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer algumas coisas super legais. No programa de hoje eu falo com o Ricardo Nunes, a gente vai falar sobre inovação pedagógica e resultados acadêmicos. No segundo bloco eu tenho o super prazer de conversar com a Dulce Rocha, minha querida amada terapeuta holística, para a gente falar sobre barra de Access. E para terminar, eu converso com a gravidíssima Amanda Claveri, para a gente falar sobre gengivoplastia. É isso mesmo. Fica comigo que a gente volta rapidinho. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Chegou a hora de um novo tempo, com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. Por isso, renovamos nosso compromisso com a educação, por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. No São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Deixe sua comemoração ainda mais especial com as delícias da Dani Buffet. Salgados, mini pizzas, mini hambúrgueres, bolos, doces, kit festa simples ou personalizado. Almoço, churrasco, jantar e muito mais. Cardápio diverso com opções para todas as ocasiões. Entre em contato conosco por WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com Ricardo Nunes. Ele faz parte da equipe do Apogeu e é diretor de resultados acadêmicos. Eu teria medo desse cargo, porque o seu diretor de resultados já começa imputando em você uma super responsabilidade de fazer adolescentes irem bem no ingresso, no vestibular, nessa coisa toda. Então, primeiro, parabéns por ter coragem de ter um nome com esse cargo, um cargo com esse nome, e seja muito bem-vindo para a gente conversar um bocado, Ricardo. Obrigado, Carla. Na verdade, as pessoas costumam ficar impactadas com esse nome, né? E quando a gente fala de resultados dentro da rede de ensino Apogeu, não é só o resultado de aprovações em vestibulares, em carreiras militares. A gente tem muitos projetos que vão desde a base, projeto de xadrez, a gente fala das Olimpíadas Intelectuais,
A gente tem o projeto de orientação individualizada dos nossos alunos. Então, é um conjunto de ações articuladas que a gente trabalha no dia a dia com os nossos alunos, com os nossos professores, com os pais, de forma que a nossa comunidade toda se direcione para os resultados, que é a consequência do nosso trabalho. Então, no dia a dia, não é essa pressão que as pessoas imaginam. Porque o nome gera impacto. Mas vamos começar o nosso bate-papo de onde ele deveria ter começado. E eu queria que você falasse como é que está sendo a chegada do Apogeu em Petrópolis. Legal, Carla. Toda nova cidade que o Apogeu chega, a nossa, primeira grande preocupação é mostrar quem somos, o Apogeu. Somos uma escola de resultados, mas uma escola de pessoas, de projeto. A gente diz muito, né? Escola é gente. Então, a gente procura sempre criar conexão com os alunos, criar conexão com as famílias, trazer as famílias para dentro da escola. Você já deve ter percebido isso, né? Enquanto mãe, o diálogo que a gente tem, a proximidade, e é o jargão, né, que a gente costuma dizer escola, aluno e família. E quando a gente consegue se alinhar e trabalhar junto, o resultado, o nosso projeto, ele caminha com solidez. Então, a gente está nessa etapa, né, de fincar a bandeirazinha, de mostrar por que viemos, porque a gente precisa que a escola ela seja um espaço agradável, um espaço onde o aluno, o professor, onde a comunidade queira estar. Então, para a gente, o desafio nesse momento é a gente conseguir comunicar isso muito bem para a comunidade petropolitana. Legal, acho muito interessante você ter falado, né? De fato, as pessoas sabem, sempre eu mostro o lado mais humano do colégio, né? Aqui no programa, já que eu tenho esse espaço e o meu filho faz parte do corpo discente, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, né? E é muito legal porque existe esse cuidado com a gente, pai de verdade. O Sandro, que é o coordenador pedagógico atual, a gente trocou algumas mensagens porque eu estava com algumas dúvidas e tal, e aí foi tão engraçado porque ele me chamava de mãe. Até porque é uma questão muito fácil, né? Tipo, eu sou mulher, tenho um aluno, é mãe, e era muito prático. E eu, como sou jornalista e tenho umas manias muito estabelecidas por conta disso, de nome e sobrenome, eu sem perceber umas 2 ou 3 vezes. Quando ele botava mãe, eu falava assim, eu sou a Carla Coelho, mãe do João Coelho. Porque eu achava assim, ele não sabe quem eu sou e tal, não sei o que na cadeia alimentar, né? Então deixa eu pontuar, eu sou a Carla Coelho, mãe do João Coelho, da 2ª série do ensino médio, e eu sempre passava esse tutorial de serviço para ele. E para mim era tipo só, ele me chamava de mãe e eu pontuava que mãe que eu era, né, na cadeia alimentar dele. E aí depois ele me mandou uma mensagem super fofa falando assim, me desculpa, acho que você não gosta de ser chamada assim de mãe e tal, porque eu chamo todas de mãe e tal. Porque eu falei, ai menino, me desculpa, eu é que tô te situando no serviço da matéria. Tô te suitando, que a gente fala no jornalismo. Eu te aviso o que aconteceu antes pra gente continuar. E, na verdade, eu achei isso muito legal, porque tem a ver com cuidado, tem a ver com carinho e tem a ver com profissionalismo. Porque a gente resolvia todas as demandas, mas mesmo assim, resultados com uma pitada de cuidado, que a gente também anda precisando socialmente falando, né? É bom quando a gente chega na casa educativa, no colégio do nosso filho, e entende que aquilo ali é um ambiente que está pensando para todo mundo. Com certeza, a gente fala muito do acolhimento Apogeu. E uma das coisas que mais fez sentido quando chegamos aqui no CSTA é perceber que isso também já fazia parte da cultura dessa escola. Então, a gente vê os professores, a coordenação, né, o Henrique, o time que fazia a gestão da escola já chegou muito alinhado com a gente. Então, a gente não teve um choque de gestão, um choque cultural, né, muito grande. A gente vem direcionando a escola mais para resultados, para olhar ali para essa parte acadêmica, olhando para vestibulares, olhando para concursos, mas a gente já sentia isso como algo ali muito latente na comunidade. Os professores encantadores, Carla, assim, algo que me impressionou demais, algo que a gente se orgulha muito em Juiz de Fora, é dizer, nossa equipe de professores é fantástica. E, de verdade, a gente encontrou a nossa cara metade aqui em Petrópolis. Os professores são
fantásticos. Que delícia. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente falou que o apogeu chegou, queria que você, numa tacada só, me dissesse se está havendo resistência dos alunos ou dos pais nesse processo de mudança. Afinal de contas, vocês estão trazendo, de alguma forma, uma inovação pedagógica. Às vezes, qualquer inovação, qualquer mudança, mesmo que seja positiva, gera impacto. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre este impacto e sobre o que você está trazendo de diferente, afinal de contas. Excelente a sua pergunta, Carla. Na verdade, no pós-pandemia, a gente tem sentido uma resistência no restabelecimento ali da relação escola, aluno, famílias, porque ninguém quer mais aquela escola analógica que a gente tinha. Então, a gente precisava, já existia uma necessidade de mudança. E a pandemia, ela vem como um marco para essa mudança, o que vem em sincronia com a nossa chegada em Petrópolis. Então, hoje, a gente traz o que a gente batizou de movimento híbrido de aprendizagem. Então, a gente mantém no nosso projeto aulas online, a gente mantém um projeto consistente e periódico de orientação individualizada dos nossos alunos para que eles desenvolvam autonomia, tenham seu tempo semanal de estudos organizados, que eles utilizem a nossa plataforma de ensino, onde tem materiais complementares, onde tem a apostila no formato digital, a monitoria, que são ali momentos em que o aluno pode, online e presencial, tirar dúvidas dos conteúdos que ele vem estudando. Então, é fato, é muita novidade que vem além das aulas presenciais, que antes era ali a rotina, né, do nosso trabalho na escola. Então, chamar de resistência talvez seja um pouco exagerado, mas, com certeza, existe uma necessidade de conhecimento, de apropriação e de educação para o uso de tudo que a gente coloca. Quando eu listo a quantidade de ferramentas que nós temos, é assustador, é desesperador. E a grande verdade é que o nosso objetivo com isso não é massacrar os alunos, tornar a agenda deles uma agenda sem tempo para nada, é a gente oportunizar que para cada perfil de aluno a gente consiga atendê-lo de maneira individualizada. Tem um aluno que prefere a monitoria presencial, outro prefere a online. Tem aluno que adora a aula online, então a gente tem 2 tempos semanais para os alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental, aulas online no contraturno. Então, para conseguirmos organizar isso e mostrar para o aluno que ele tem uma maior quantidade de possibilidades, a gente tem a orientação individualizada, a gente tem o trabalho socioemocional, que também é um pilar novo que a gente vem trazendo para que o aluno possa caminhar dentro desse mar, às vezes turbulento, que ele possa navegar com relativa tranquilidade. Legal. Quando a gente pensa em mudança e em mudanças com o intuito de promover melhorias, e a gente está falando da educação de base, a gente está falando aí desde do pirralhinho melequento até o adolescente mala sem alça que está indo para a universidade. Ai, como mãe eu posso falar. Né? Você jamais poderia falar assim. Mas a gente está falando desde o pequenininho que está entrando no colégio até quando está saindo lá na 3ª série do ensino médio. E está promovendo mudança, e essas mudanças têm sempre um impacto que vocês, enquanto instituição, estudaram para promover na vida desses indivíduos. E aí utilizei agora a palavra indivíduo para você de casa perceber, e eu já entendi que vocês tratam o aluno, mesmo na coletividade, com o seu grau de individualidade. Afinal de contas, você falou, monitoria aqui, ali, acolá, online, não sei o quê. Para quê? Para que o aluno observe que tem todas essas possibilidades e também enquadre-se no que é melhor para ele. Isso é muito legal, porque a gente está tão acostumado a discutir educação que ainda tem carteiras, elas ainda são enfileiradas, ela ainda é uma educação normativa de uniformizado. A gente quase que olha para a escola e fala, gente, isso é um regime militar? Não mais, porque olha só a individualidade que vocês estão apresentando aqui. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse para mim um pouquinho, por gentileza, sobre o que vocês esperam com esse novo sistema impactar de forma objetiva na vida desses jovens em curto, médio e longo prazo. Excelente. A gente espera no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo, a gente espera que o aluno tenha mais coragem de estabelecer uma rotina de estudo, que comece pequena, mas que vá gradualmente aumentando para que ele consiga chegar preparado lá na frente. No médio prazo, a gente espera que esse aluno já esteja acostumado, que ele já olhe para o seu ambiente, perceba que aqui no Apogeu a gente tem uma atmosfera
de estudo contínuo, de estudo que não é só aquele estudo de véspera de prova, onde muitas vezes o aluno se frustra, né? Nossa, eu estudei a beça na véspera, e aí foi mal na prova. Não. Né? E no longo prazo, a gente espera que o aluno ele esteja preparado para aprovação, que ele saiba como que para o perfil dele, já tendo feito ali um trabalho de autoconhecimento, que ele saiba como ele deve estudar, como ele rende melhor, quais são as ferramentas que para ele fazem mais sentido, de maneira que a gente entre em velocidade de cruzeiro e ele não tenha dúvida. O projeto, o sonho dele vai ser alcançado. Então, essa é a nossa metodologia. O aluno na escola o dia inteiro, de manhã ele está em aula, à tarde ele está na monitoria, ele está num projeto complementar. É uma das coisas, Carla, que a gente gosta muito também no nosso projeto pedagógico, é a diversidade de projetos. Lá você falou dos pequeninos, né? A gente tem uma diversidade, é uma dezena de projetos, desde pequenos cozinheiros, aonde eles vão poder ali entender da alimentação, da importância nutritiva de cada alimento, até como que se prepara, até a gente falar de mundo animal e trazer animais de estimação, animais exóticos para a escola, para os alunos conhecerem, saber como que eles devem ser, né, amados, respeitados, animais silvestres, animais peçonhentos, até projetos, né, literários, projetos de Olimpíadas intelectuais. E isso vai crescendo ao longo dos segmentos. E no ensino médio a gente tem projetos interdisciplinares, que esse ano, por exemplo, vem norteado pela Agenda 2030, a agenda da ONU, que trabalha a cidadania global e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, coisas muito relevantes para a escola e relevantes para o Enem, que o aluno vai prestar na conclusão do ensino médio, né? E para a formação cidadã, que é algo que a gente tem muita responsabilidade também. E o barato é fazer isso de uma forma que seja gostosa. Né? Maravilha. A gente estourou o tempo e aí eu queria terminar com o seguinte: quem gostou do nosso bate-papo, achou que a escola pode ser o lugar certo. A escola sempre é o lugar certo, mas que esta instituição, que o Apogeu São Tomás de Aquino é a instituição certa para o seu menor. Aí eu queria que você deixasse como obter mais informações para saber se está na hora de levar quando a pirralhinha é pequenininha ou trocar, porque é viável sim a gente reinserir os nossos filhos numa outra instituição quando a gente percebe que vale a pena. Excelente, Carla. Fica o convite, né, para todos os ouvintes que quiserem acompanhar o Apogeu, o nosso Instagram, @Colégio Apogeu, o nosso site na internet também, né, colégioapogeu.com.br. Ali tem a comunidade viva. Ali você encontra pais, você encontra alunos, os projetos, as atividades que a gente faz rotineiramente. A gente faz postagens diárias, resultados também a gente está sempre colocando lá, recordes de aprovações esse ano. E quem quiser pode também vir aqui na escola e marcar um atendimento com a coordenação, com a direção. A gente tem isso também como algo, né, sempre ali de muito carinho, atender as famílias que chegam, apresentar o projeto pedagógico e tenho certeza, quem vier e conhecer vai se apaixonar. É uma escola moderna, uma escola gostosa e uma escola muito séria que traz resultados com muita qualidade. Maravilha. Ricardo, muitíssimo agradecida pelo bate-papo, foi um imenso prazer falar com você, até breve. Excelente, um beijo para todos. Obrigado, Beijo. Carla. Você aí de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida.
como entrar no mercado de trabalho mais rápido. Ótima pergunta. Vou convidar o consultor de carreiras mais conhecido do Brasil para ajudar você. Fazer um curso técnico é a melhor opção para quem quer ingressar rapidamente no mercado. O desemprego está alto, mas não para profissionais técnicos. Para eles existem vagas abertas. Não só isso, um técnico ganha, em média, 18% a mais do que um funcionário sem capacitação. Com a agência de emprego do Grau Técnico, você é encaminhado às melhores oportunidades. E tem mais, 75% dos nossos alunos são encaminhados ao mercado de trabalho ainda no primeiro ano. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Instituto Aliance, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras, hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. De volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar mais uma vez com Dulce Rocha, terapeuta holística, para a gente falar sobre uma coisa que a gente ainda não conversou por aqui, que é a barra de Access. É assim que fala, dona Dulce? Perfeito, dona Carla. Boa tarde. Bem-vinda. Então, vamos começar a falar sobre barra de Access. Queria que você explicasse para a gente o que é. Até porque, na verdade, o nome dá a impressão errada. Parece que é uma barra que a gente vai segurar na mão e que vai fazer alguma coisa. E está longe de ser isso. E eu queria que você explicasse o que é, quando foi criada, essa coisa toda. Então, o nome barras é porque tem a ver de um ponto ao outro, como se fosse um segmento, uma barra, uma ligação, né? Na nossa cabeça. Legal. E o que acontece? É onde ficam armazenados energias eletromagnéticas, certo, referente a vários aspectos da vida. E quem criou esse sistema, esse conhecimento, quem trouxe isso, foi o Gary Douglas, lá nos anos de 1990.
Ele era uma pessoa que estava numa fase muito difícil da vida. E ele estava com depressão, tudo dava errado, desempregado, e ele começou a se questionar o que era a vida. Para que servia a existência? E ele pensou, se a existência é só isso, me senti assim tão mal, me senti durmo como, se é só isso que a vida tem, eu não quero mais viver. E ele se propôs a perguntar ao universo o que mais pode ser, como pode melhorar, como pode ser isso. E ele começou a fazer perguntas. E isso já foi uma inspiração que ele teve, né? De perguntar ao universo, não trazer mais as respostas. Então, Barras trabalha muito com faça as perguntas que o universo sabe a resposta muito mais do que a gente, porque as nossas respostas são limitadas e o universo são inúmeras possibilidades. E com essas perguntas que ele foi se fazendo, como pode melhorar? Não é possível que a vida seja só isso. Nesse como pode ser melhor, como pode melhorar, ele foi vendo que as coisas foram acontecendo. E num dia lá com o massoterapeuta dele, ele teve a inspiração dessa canalização mesmo, uma informação que ele recebeu de fazer assim e assim. Então, Barras de Axis é um processo de trabalhar toques leves na cabeça. Então, é um processo presencial. Você trabalha toques em 32 pontos da cabeça, tem frontal, lateral, a parte de trás, onde você trabalha as informações, crenças que a gente tem, formas de pensamento enraizadas, coisas que a gente foi aprendendo, escutando a vida inteira, e que a gente não percebe que a gente está muito limitado dentro daquele pensamento. E aí não é que vai apagar as suas memórias, mas ela vai tirar aquela energia, aquele peso daquela construção e te abre para novas possibilidades. Então, lógico, você vai ter a memória de como você pensa, mas traz uma abertura. Eu conheci Barras fazendo uma sessão com uma amiga, que ela falava disso, que ela quer experimentar, aí só uns 7 anos. E eu tinha uns pensamentos, na época eu estava com umas questões até de relacionamento, e eu tinha um pensamento, assim, um medo, uma coisa tão fechada em relação àquilo. Quando eu saí da sessão, parecia tão leve e divertido viver, e aquele medo desapareceu, e eu estava olhando com outros olhos, com outra abertura. Nossa, quanta coisa boa pode vir de uma coisa que a gente está considerando ruim. Eu falei, eu tenho que fazer esse curso, o que é isso? Que com uma sessão só eu senti que mexeu. E mexe realmente, porque te libera. E esses aspectos aí são vários. Aspecto de crenças em relação a dinheiro, em relação a relacionamento, em relação a corpo, mexe com gratidão, com controle que a gente tem que ter das coisas. São 32 pontos que a gente toca e libera essa energia. Perfeito. Então, a gente está falando de um toque diferenciado em lugares específicos do nosso corpo, especificamente da cabeça, que ajudam a gente a quebrar aqueles paradigmas, aquelas sentenças máximas que a gente tem, né? Não vou conseguir fazer isso, ou tem que ser por esse caminho, para ter uma nova percepção dos caminhos que são possíveis. Isso, novas possibilidades. Você fica com mais visão mesmo, com mais clareza. Esses toques, essa técnica, ela já foi comprovada assim, cientificamente, que as pessoas adoram isso. E foi. É só pesquisar na internet que você vai ver. Neurociências e Barras de Axis. Então, neurocientistas já fizeram teste através de eletroencefalograma, medir as ondas. Todo mundo já ouviu falar disso, sabe que está medindo ali com o aparelho, medindo as ondas, porque tem frequência e intensidade, duração da onda. Como ficam essas ondas cerebrais? Porque, normalmente, o nosso pensamento a gente está funcionando aqui em beta, né? Que é esse raciocínio e tal. Alfa, aquele estado alfa, já é um estado mais meditativo. E aí, por aí vai teta, a gente tem o teta healing, que já é um estado meditativo mais profundo. E dali tem delta, que é quase adormecido, inconsciente, e o gama, que é um estado de luz, que é difícil de alcançar, mas que alguns iluminados alcançam. Então, as barras de Axis, elas nos tiram desse estado beta, que é a nossa razão ali, sempre comandando e falando é certo, é errado, é assim, é assado. E elas abrem a possibilidade da gente atingir novos campos, novos conhecimentos, novas maneiras de enxergar a vida. E com isso, traz cura. TDAH, ansiedade, depressão, aspectos de cura física, realmente, porque a gente fica com crenças que o corpo reage assim, que é daquele jeito, que a doença é de tal forma. Então, a gente tem vários benefícios para insônia, para cura física, realmente. Perfeito. Você falou que conheceu há 7 anos, que foi estudar. E há quanto tempo que você já ministra? Qual é a palavra certa? Aplico, né? Aplico barras. Esse tempo, conheci, já fiz o curso e comecei a aplicar.
E hoje... Com muita resposta realmente das pessoas. Você faz uma sessão, você já se sente mexido. E aí, se você fizer 10 sessões, nossa, como pode melhorar? E Barras tem uns mantras de Access, né? Que são aquelas frases que a gente fala e que você pode trazer para o seu dia a dia, mesmo sem ter feito a sessão, que é como pode melhorar, né? Ou como pode ser melhor, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, que são frases... Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E já é completamente diferente da máxima que a gente fala todos os dias, que é eu só consigo as coisas no sangue, suor e ódio. Nossa, matar 10 leões por dia. Que dinheiro mais suado! Eu sabia que era para matar um leão por dia, mas eu não sabia que o leão tinha, sei lá, TDAH. E aí a gente vai vendo essas coisas de como se tudo fosse muito difícil. Porque essas frases, essas palavras, elas têm uma frequência e elas trazem um peso para a nossa vida. E a gente repete, às vezes, sem se dar conta. Todo mundo fala e a gente vai falando também. Como pode piorar, né? O pessoal fala, como pode ser pior, não sei o quê, só faltava isso. Então, coisas que a gente tem que ter um cuidado. De piorar, pode ter certeza que vai acontecer. Tem umas máximas que são muito negativas. E é impressionante. Eu estava assistindo um vídeo ontem à noite e da Isabela Camargo, que é uma jornalista super conceituada, que trabalhou a vida inteira na Globo, que ficou doente, entrou de licença e quando voltou foi demitida. E ela agora ressignificou a vida por conta desse fato. E ela estava falando assim, o quanto a gente gosta das coisas ruins, o quanto a gente gosta de lembrar das coisas ruins e o quanto a gente não gosta de lembrar das coisas boas. E o quanto a gente precisa criar boas memórias. Ao contrário, eu não quero mais lembrar que eu bati de carro. Eu quero lembrar que no dia X, na hora Y, gente, eu tomei um sorvete. Nossa, mas que foi um negócio na minha vida. Eu dei uma risada, né? Coisas boas. Mas realmente, essas memórias ficam em cima do negativo. Essa coisa negativa. E aí, voltando para o nosso caso, a gente tem essas frases pesadas que a gente carrega e que a gente replica. E aí, na verdade, Barras vem ensinar que a gente pode mudar essas frases. Mesmo sem fazer o Barras, a gente já pode começar desde agora. Já pode começar usando. A usar outras frases no colóquio. Sim. Que faz toda a diferença, porque muda a tua frequência, né? O teu pensamento, ele te gera uma emoção. Porque quando você lembra uma coisa boa, né? Uma expectativa de uma festa, ou quando você lembra uma coisa ruim, já te dá aquele peso. Então, o nosso pensamento, ele traz a emoção. E aí, com isso, traz uma frequência para a gente, que a gente fica emanando para a gente mesmo, para quem está próximo e para o planeta. Então, melhorar essa frequência é bom para tudo, a gente só agradece. E aí, quais são algumas dessas frases? Você já falou duas. Tá. Como pode melhorar? E esse mantra, né, que é o principal, tudo vem a mim com a facilidade, alegria e glória, porque a gente está acostumado que tudo seja difícil, sofrido. Facilidade. E tu tem até um aspecto, assim, bíblico, né, de você bate que abrirá, pedir, recebereis. Se você coloca para o universo pedindo resposta, falando que tem que ser daquele jeito, saindo desse controle, ele vai te dar amplas possibilidades. E Barras trabalha também com esse parâmetro nossa crença do bom e do mal, do certo e do errado, para desconstruir um pouco isso e relativizar. Não que a gente vai fazer coisas ruins daqui para frente, mas sair do julgamento. Sair do julgamento e também um pouco da dualidade, como se só pudesse ser preto ou branco. Né? Entre o só preto pode e o branco, ser preto ou branco. Vários tons de cinza, né? Já diz o filme. Exatamente isso, assim, entre o preto e o branco existe uma polaridade. E a gente parece cada vez mais, né? A gente está cada vez mais, o mundo online facilita que a gente conheça coisas. Eu assisti um vídeo muito legal de um influencer não binário, e ele fala assim, você ainda não entendeu o que é ser não binário? É simples, tem o homem e tem a mulher. No caminho tem o não binário. E aí a gente tem milhões de não binários. Várias possibilidades. E você vai... E aí, por isso eu fiquei pensando várias vezes. Muito interessante, que a gente está acostumado a olhar sempre essa polaridade, só os extremos. Estou conversando com você como se eu não fosse uma pessoa completamente binária, né? Eu sou, tipo assim, sim ou não, eu sou a pessoa do horário, não sei o quê, mas eu estou em busca de tentar melhorar e tal. Uma flexibilidade. Vamos receber as coisas com alegria. Facilidade, alegria e glória. Facilidade, alegria. Facilidade é um negócio que eu realmente está precisando. Alegria e glória eu até recebo, mas facilidade não. Acho que eu vou adaptar bem essa A gente acha que tem que ter esforço, né?
É porque a gente aprende. Traz isso de manhã já para você. É porque a gente vai sendo educado, e aí aquela coisa da crença limitante, sabe? Que você vai ganhar o seu dinheiro com o suor do seu trabalho. E aí o suor só sai do corpo da gente. Exatamente. Pelo menos a meu pai falava isso. É o suor do seu trabalho. E tô eu aqui. Se não for sofrido, não tem valor. Estou eu aqui há 39 anos venerando a fala do meu pai, que eu não preciso mais venerar, porque não precisa ser só com suor, pode ser com facilidade. Até porque o meu trabalho tem uma certa facilidade. Olha eu aqui, linda, loura, maquiada, com cabelo bonito, sem suar, sentada, sem suar, conversando, mas na verdade eu não estou só fazendo isso. Eu estou exercendo o meu ofício de jornalista, desmistificando uma terapia holística que pode ser entendida com preconceito, como, na verdade, uma terapia comprovada cientificamente que pode mudar a vida de quem está assistindo a gente e ser fantástica na vida, alterar de forma positiva. Ou seja, eu não estou suando, não está sendo duro, está sendo fácil, está sendo divertido e também me gera os meus recursos financeiros e profissionais do meu trabalho para ter uma vida. Então, o dinheiro não precisa vir, aí vamos falar do dinheiro, não precisa só vir pelo suor do trabalho, mas pode vir pela facilidade e gostosura que o trabalho também pode ter. É um pouco disso. Gostar do que se faz. Sim, é isso. Expansão, né, da visão. E um dos pontos que é trabalhado também é o ponto do dinheiro. Com certeza não poderia deixar de faltar e deixar de existir, e desmistificar também que dinheiro é uma energia, aquelas frases em relação ao dinheiro, né? Que o rico não entra no reino dos céus, e a gente achar que ser humilde é ser pobre, que não é verdade, que as coisas podem vir realmente de maneira mais fácil para a gente. Sabe essa coisa do humilde, pobre, aí a gente está chegando no final, e aí eu vou contar uma fofoca engraçada. Teve um dia que eu estava falando a respeito da minha família do interior de Minas, e estava falando dos meus avós. E aí eu falei para a pessoa assim, não, a minha família do interior de Minas o meu avô e a minha avó, eles eram pessoas pobres. E aí a pessoa me olhou assim, eu falei, você está querendo que eu diga o quê? Humilde? Não, humilde é outra coisa. A minha avó... mesmo. Falei, olha, realmente, a minha avó era uma mulher humilde, era uma mulher devota a Deus, era uma mulher que tinha uma coisa que ela não era prepotente, ela não era arrogante, ela era humilde, mas ela também era pobre, ralava pra caramba, foi lavadeira, ela arava o chão, o meu avô era o homem da roça, ele não era o dono do sítio, ele era o trabalhador do sítio dele, então sim, eles eram pobres, e sim, eles até eram humildes, mas eu não tô, as coisas são diferentes. A pessoa ficou me olhando, arregalou o olho, e você, Dulce, sabe quem tá de casa e assiste o programa sabe que eu gosto de palavras, e aí é sobre isso também, né? As coisas, elas estão nos seus lugares e tal. Não a dualidade, né, dessa coisa binária, mas sim, ser pobre é uma coisa, ser humilde é outra, e a gente vai criando as questões. E você pode até ser um pobre próspero. Sim, a minha família era pobre e próspera, porque olha a fartura na vida. Oh, meu Deus do céu! O que é a comida a vida inteira, né? Então, assim, era pobre porque não dava para comprar roupa bonita, famosa e tal, não sei o quê. Mas a fartura na família, tanto que a gente sempre que eu faço qualquer coisa na minha casa de comer, eu tenho um orgulho de falar assim, você vai comer muito, porque você está vindo na casa de uma neta de mineiro. Isso já diz tudo. Por quê? Porque a gente preza por muita comida gostosa, abundância. E aí, assim, como é que é pobre e abundante? É pobre no sentido capitalista da coisa, mas é abundante. Não precisa ter dinheiro guardado, mas pode viver plenamente. Isso aí. E aí a gente está terminando, e no final desse nosso bate-papo, a gente vai mostrar um vídeo do Instagram da Fernanda Souza, que fala sobre a utilização da barras na vida dela. Acho legal a gente trazer, porque você me indicou o vídeo, e mais do que isso, né? É uma terapia que é usada por um famosinho. Os famosinhos gostam da barra? Adoram barras, adoram tetarrilha, adoram o holístico. Maravilha. Dulce, quem assistiu a gente nesse bate-papo mais uma vez delicioso e que quiser falar com você, como é que faz? @Dulce Rocha Terapeuta no Instagram e o meu Zap, que é aberto aí também, 24 999 88 9900. Maravilha. Dulce, muitíssimo agradecida pelo bate-papo. É sempre um imenso prazer falar com você. É terapêutico gravar com você. É muito bom estar com você. Saudades, vamos marcar nossa sessão. Vamos sim. Obrigada, um beijo grande. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um produto personalizado
personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. De acordo com a OMS, 80% da população mundial sofre de dor na coluna. Mais de 90% das hérnias de disco têm tratamento. Buscar auxílio profissional é vital para sua qualidade de vida e retorno pleno para as atividades do dia a dia. Rodrigo Aragão é fisioterapeuta e referência no tratamento de coluna e hérnia em Petrópolis. Chega de sofrer, agende sua avaliação. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Estou de volta aqui no Comunicação Livre e agora tenho o prazer de conversar com Amanda Claveri. Ela que é dentista e veio falar com a gente sobre um tema que o nome é estranho, gengivoplastia. Mas a gente precisa entender que é um procedimento odontológico, cirúrgico, mas que é muito importante. Seja muito bem-vinda, Amanda. É sempre um prazer falar com você. Olá, Carla, tudo bem? Prazer é todo meu. Vamos falar sobre esse tema tão importante. Isso aí, vamos lá, doutora. Queria que você começasse explicando o que é a gengivoplastia. Vamos lá, a gengivoplastia nada mais é do que uma cirurgia realizada na nossa gengiva, na gengiva que envolve os dentes, vamos dizer assim, para ser mais fácil de entender. Isso! Nos nossos dentes tem aquela gengiva que contorna, né? Que contorna os dentes. E muitas das vezes, essa gengiva, ela recobre muito os dentes. Os dentes dão a impressão que estão até mais curtinhos, né? Então a gente chama de gengivoplastia, é como se fosse uma cirurgia plástica mesmo, realizada na gengiva. Por isso que é gengivoplastia, né? E essa cirurgia, ela tem uma finalidade muito estética, geralmente é estética, porque é uma coisa que incomoda muito o paciente, quando ele vai sorrir principalmente. Essa impressão dos dentes estarem muito curtinhos, e até mesmo a dificuldade, às vezes, de higienizar os dentes por conta dessa gengiva fibrosa em cima dos dentes. Então, assim, uma gengiva fibrosa? Muito grossinha, muito grossa. Uma gengiva muito grossa que recobre muitos dentes. Legal. E muitas das vezes dificulta um pouquinho o uso do fio dental, pode dificultar um pouco. Tem alguma relação essa dificuldade do uso do fio dental e dessa gengiva maior
com passar o fio dental e sangrar, ou não tem relação uma coisa com a outra? Pode ter relação, sim. Por quê? Essa gengiva, quando ela está recobrindo muito o dente, muitas das vezes você vai escovar, ou na hora da escovação, ou até quando vai comer alguma coisa, é mais fácil de machucar essa gengiva e de entrar placa e restinho de alimento ali por dentro, por ela ser tão grossinha naquela região. Então, realmente, o acúmulo de placa naquela região ali pode fazer com que dê essa probabilidade maior de sangramento, que é a gengivite. Então, tem relação, sim. Quando você falou agora que a gengiva maior, ela guarda mais, pode guardar mais, se essa limpeza não for bem feita, restos de alimentos, e aí aquilo que a gente odeia, que tem toda hora que está limpando, que é o tártaro. Na sua fala também você fala da gengivite. A gengivite é a única doença que pode vir a ocorrer também por conta dessa gengiva que está crescendo, que está grande demais, ou pode ser uma coisa ainda mais séria do que a gengivite? A gengivite é muito séria e eu que não sei. A gengivite é muito séria, sim. Na verdade, ela é uma doença periodontal. O que seria periodontal? Que atinge essa gengiva, né? E, na verdade, assim, a gengivite, ela é como se fosse a doença inicial da gengiva, que inicia com sangramento e pode evoluir para outras doenças, como a periodontite, até a perda de elementos dentários, por conta dessas infecções que podem se agravar na gengiva. Então, assim, a De elementos gengivite dentários, estamos falando que o dente pode cair. pode. Por quê? A gente pode ter a gengivite, que começa com uma inflamação na gengiva, que começa com sangramento, e quando ela evolui, quando não é tratada, então a gente pode ter a periodontite, que já atinge os tecidos que suportam o dente dentro do osso. Então esse dente começa a ter mobilidade por conta dessa infecção e pode perder o dente. Né? Em termos gerais, assim, resumido, né? Sim. Então, assim, a gengivite, ela tem que ser tratada logo no início. Percebeu que está sangrando, é o que a gente sempre fala. Gengiva que sangra não é normal. Eu tô passando fio dental sempre que eu escovo, a gente escuta muito isso no consultório. Sempre que eu escovo sangra, sempre que eu passo fio dental sangra, não é normal, é um sinal de alerta. Então, começou por aí a sangrar, temos que já iniciar um tratamento, certo? Perfeito. Agora, a gengivoplastia, ela é muito utilizada, essa cirurgia, a gente chama até de minimamente invasiva, porque ela não é muito invasiva, ela tem mais finalidade estética. Porém, como eu já falei também, ela pode ter essa finalidade também funcional, de melhorar a escovação, para não causar outras doenças. Então, a gente tem que fazer, às vezes, essa cirurgia para facilitar, por exemplo, a higiene de um paciente. Agora, existe uma outra forma dessa cirurgia, que a gente chama de gengivectomia. Aí não é porque a gengiva está encobrindo o dente, na verdade, ela cresceu mais. Quando a gente vê, por exemplo, um paciente que usa aparelho e começa aquela gengiva a crescer muito, começa a ter um excesso de gengiva em volta dos brackets, em volta das pecinhas, aí a gente tem que fazer uma gengivectomia, que já é um corte, vamos dizer assim, desse excesso. Entendeu? Já é uma cirurgia um pouquinho diferente, não uma estética, tipo uma necessidade. Exatamente, uma necessidade funcional e até para evitar uma patologia maior. A gente chama até de hiperplasia gengival, que a gente precisa cortar essa gengiva, por isso que a gente chama de gengivectomia, por conta desse excesso de gengiva patológico, vamos dizer assim. Maravilha. A avaliação de se a gengiva precisa ou não, em alguma escala, ser cortada, porque a gente está falando disso, de anestesia local, de cortar um pedaço da gengiva. Essa é uma avaliação que vem essencialmente do dentista, ou o próprio paciente pode perceber que está muito grande e aí solicitar esse tipo de procedimento? Sim, o paciente pode perceber. Por exemplo, pacientes que às vezes chegam com a queixa assim, eu acho meus dentes muito curtos. Quando a gente vai avaliar, não é que os dentes são curtos, a gengiva que está não é nem excesso, a gengiva que está maior em proporção. Ela está cobrindo muito a coroa do dente, a coroa que é essa parte que a gente visualiza. Então, por exemplo, a gente tem que fazer uma avaliação, uma sondagem, ver o quanto que essa gengiva está cobrindo a coroa do dente. Aí a gente vai mostrar depois em imagens também, que nós já estamos aí com vocês, que, por exemplo, dentes muito curtinhos dá uma ideia de jovialidade, até de um sorriso mais infantil, vamos dizer assim. Sim. Muitas pessoas se incomodam com isso, porque ficam quase todos do mesmo tamanho, sem muita diferença entre o tamanho dos dentes, e os dentes têm diferença de tamanhos, de altura, e aí os pacientes às vezes se incomodam, acham meu dente muito curto. Quando a gente vai ver, é porque a gengiva está cobrindo muito esses dentes.
Então, é feita uma sondagem, uma avaliação minuciosa. Geralmente, o periodontista, que é o especialista em gengiva, ele pode fazer essa avaliação e essa mensuração também do quanto que tem de gengiva cobrindo ali, e aí fazer essa gengivoplastia. Outros casos também que a gente vê, além desses dentes estarem muito curtos, é de quando o paciente vai sorrir, aparece mais gengiva do que dente. Então, é mais uma indicação dessa gengivoplastia. Maravilha. Agora, como é que funciona o procedimento na prática, no consultório, e quais são os cuidados que o paciente precisa tomar no pós-cirúrgico? Porque é uma cirurgia de qualquer forma. Sim. É feita uma anestesia local, tá? O dentista ele vai fazer uma medida do quanto que ele vai precisar remover em cada dente, que geralmente, Carla, é feito até em vários dentes, assim, às vezes de premolar a premolar ou de molar a molar. A gente tem que analisar quantos dentes serão feitos, e aí ele vai analisar direitinho e vai fazer aquele corte para deixar bem simétrico e harmônico com o sorriso, né? De acordo com o tamanho dos dentes. Isso tem até numa imagem aí, um lado que foi feito e um lado que não foi feito. E também tem de uma imagem até de um colega lá de Dubai, que eu até, por coincidência, até coloquei isso no meu story ontem do Instagram, que ele fez, assim, o sorriso ficou totalmente diferente, depois ele até reabilitou com lentes de contato, mas os dentes eram totalmente curtinhos, todos iguais, e ele fez primeiro essa gengivoplastia, é como se fosse um desenho da gengiva, contornando os dentes, e depois reabilitou com as lentes de contato. Então, assim, é feita essa anestesia, e depois é feita essa cirurgia, que é contornando e fazendo esse corte na gengiva no contorno dos dentes, trazendo uma harmonia que fica assim, um outro sorriso, totalmente diferente. Perfeito. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de odontologia, a gente está falando de saúde em primeiro lugar, mas a gente também está falando de estética, não é verdade? Com certeza, saúde e estética estão sempre relacionados, né? Se a gente puder proporcionar ao paciente, em primeiro lugar, a saúde, e se puder, né, unir isso também à estética, lógico que o paciente vai ficar muito mais feliz, e a dentista também, né? Porque o paciente, ele quer também associar isso, né? Quem não quer sorrir, né, com prazer, com alegria, né? Vendo que os dentes estão bonitos mesmo, né? Estão com uma estética favorável. Isso é muito importante nas relações interpessoais, no nosso dia a dia, a gente poder sorrir sem medo, né? Eu até coloquei uma postagem sobre isso, para a gente poder sorrir sem medo, sorrir com alegria e com liberdade. Isso é muito importante. Se a gente sorrir se incomodando com o nosso sorriso, isso não é legal. Então, a gente tem que sorrir com liberdade e sabendo que ali tá tudo, tem saúde e tem estética relacionada. Maravilha. Amanda, a gente chegou no final do bloco, é sempre um prazer conversar com você. Queria que você deixasse as formas de contato caso alguém queira obter mais informações. Vamos lá, o telefone fixo do consultório é o 24-2222-6931. O WhatsApp é o 99932-6931. O consultório fica em Itaipava, no Shopping 2000, sala 105. No Instagram, @doutoramanda.claveri. Maravilha. Amanda, muitíssimo agradecida. Um beijo grande e até breve. Até breve, obrigada. Tchau, tchau. Você fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Os cuidados com a beleza precisam ser realizados por um profissional capacitado. Suelen Mello, especializada na arte de embelezar o olhar, atua com design de sobrancelha e extensão de cílios. Nos cuidados em estética, o foco está na depilação a laser, depilação com cera quente, detox facial, limpeza de pele, peeling, entre outros serviços. Venha desfrutar de todo esse cuidado com quem entende de beleza.
Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Aqui de volta e agora vou começar com um momento novo. É isso mesmo, é o Momento Instagram. Você vai ver a partir de hoje alguns vídeos dos meus parceiros. Eles postaram lá no Instagram, mas são tão legais que vale a pena que você veja. Vamos lá? Rapidinho. Entrevistas, abertura, encerramento, Momento Instagram 3, 2, 1, acabou o programa dessa semana. Eu espero de verdade que você tenha apreciado, se divertido e que a gente volte a se encontrar aqui na grade da TV Petrópolis na próxima semana. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.